Boa tarde, turminha. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre reprodução, que é o processo pelo qual se mantém a vida. A reprodução é o processo pelo qual novos indivíduos são originados a partir de organismos vivos da mesma espécie, ou seja, é a capacidade dos seres vivos gerarem novos indivíduos, de um ser gerar um novo ser, permitindo que as características dos indivíduos sejam passadas aos seus descendentes, ou seja, que as características sejam repassadas de pais para filhos, garantindo a continuidade da espécie. Como nós vimos nas aulas passadas, se não houvesse a reprodução, poderia haver uma extinção, porque como era que iriam ser gerados novos indivíduos, novas pessoas, novos animais, novas plantas, se não houvesse o mecanismo da reprodução, se os seres não tivessem a capacidade de se reproduzir, gerando novos descendentes. Nós iríamos envelhecer, completar o nosso ciclo de vida, morrer, e quem é que nós iríamos deixar neste mundo? Existem dois tipos de reprodução: a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Primeiro nós iremos ver a reprodução assexuada. Diferentemente da reprodução sexuada, a reprodução assexuada não ocorre a troca de gametas. Os gametas são as células responsáveis pela reprodução sexuada. Vão ser aquelas células que vão se unir durante a fecundação. E nós vamos ter o gameta feminino e o gameta masculino. E o gameta masculino vai ser o espermatozoide e o gameta feminino vai ser o óvulo. Então, na reprodução sexuada, eles vão se unir. No entanto, na reprodução assexuada, não ocorre essa união de gametas, não ocorre a união do espermatozoide com o óvulo. O que acontece no processo de reprodução assexuada é que apenas um único indivíduo vai poder gerar centenas de novos indivíduos. Só é necessário, nesse caso, um progenitor. Não é necessário, vamos dizer, um macho e uma fêmea. Não vai ser necessário unir os dois sexos, o masculino e o feminino. Só é necessário um único indivíduo para poder gerar um novo ser. É um processo geralmente rápido, não ocorre tanto gasto de energia e ele pode gerar rapidamente mais indivíduos do que a própria reprodução sexuada. Além disso, vai formar indivíduos geneticamente iguais, vão ser semelhantes, justamente pelo fato de serem formados, de serem originados através de um único indivíduo. Então, não ocorre essa troca de gametas. Como não ocorre a troca de gametas, não ocorre a troca de DNA, vamos dizer, de um pai e de uma mãe. O indivíduo que for produzido através da reprodução assexuada só vai carregar o DNA do indivíduo do qual ele foi gerado, do qual ele nasceu. Na reprodução sexual, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a união de duas células reprodutoras, ou seja, vai acontecer a união dos gametas, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino, como eu falei, vai ser o espermatozoide e o gameta feminino vai ser o óvulo. E a união desses dois gametas, do gameta masculino com o gameta feminino, do espermatozoide, no caso, com o óvulo, recebe o nome de fecundação. E através dessa fecundação, e nessa fecundação, vão ser formados novos indivíduos. Um novo ser, que vai ser chamado de zigoto, a nova célula formada a partir das células reprodutoras. Nós temos aqui as vantagens e desvantagens da reprodução assexuada e da reprodução sexuada. As vantagens da reprodução assexuada são rápida produção de descendentes. Então, requer um curto prazo para produzir novos descendentes, novos indivíduos. Gasta pouca energia durante essa reprodução e eles podem colonizar novos habitats através de um único indivíduo. Como eles se reproduzem rapidamente, como eles só precisam de um único indivíduo para originar vários outros, então é bem mais simples, diferentemente da reprodução sexuada, que requer dois organismos,
para que haja a troca do gameta masculino e do gameta feminino. Porém, nós temos também as desvantagens da reprodução assexuada, que são: não há diversidade de indivíduos, como eu falei anteriormente. Apenas um organismo vai gerar os novos indivíduos, não ocorre a mistura do material genético. Na reprodução assexuada, vão ser gerados clones. Um indivíduo vai formar 10 novos indivíduos e não vai acontecer a troca do material genético. Ou seja, não vai carregar o material genético de 2 indivíduos diferentes, mas de apenas de um. Então, ele vai gerar clones idênticos a ele mesmo. Eles vão ter uma difícil adaptação às alterações ambientais. Como todos eles vão ter o mesmo material genético, vão ser idênticos, se acontecer uma mudança que afete um indivíduo, vai afetar da mesma forma todos. Então, isso dificulta a evolução. Já na reprodução sexuada, nós temos alguns pontos positivos, que são a variabilidade de características. Como na reprodução sexuada ocorre a troca do material genético entre 2 indivíduos, então eles nem vão ser idênticos ao pai, nem vão ser idênticos à mãe. Vai carregar o material genético tanto do pai como da mãe, que vai formar um novo indivíduo com características que não vão ser totalmente do pai, nem vão ser totalmente da mãe. Então vai ter uma maior variabilidade genética. Além disso, a capacidade de sobrevivência é maior. Quando ocorre algum distúrbio, alguma mudança ambiental, eles são capazes de sobreviver a essas mudanças. E, por isso, favorece a evolução das espécies. E os pontos negativos, as desvantagens da reprodução sexuada é que ela é mais demorada. É um processo lento. Além disso, requer um grande gasto de energia e requer 2 organismos para que possa acontecer a fecundação. Nessa imagem, nós temos alguns tipos de reprodução assexuada que vão ocorrer principalmente em organismos invertebrados. O primeiro exemplo que nós vemos aqui é a reprodução assexuada por brotamento, que vai ocorrer nas esponjas, hidras e corais. Como nós podemos ver na própria imagem, acontece a formação de um broto. Então, esse único indivíduo, que nós vemos aí a seta apontando, na hidra, vai crescer um broto que vai se desenvolver em um novo organismo e pode permanecer unido ao corpo da mãe, formando uma colônia, ou na vida adulta ele pode se desprender e ficar livre. Outro exemplo aqui é a regeneração, que vai ocorrer tanto em esponjas como em estrelas do mar. Na regeneração, o que é que acontece? O animal vai ter o seu corpo dividido, a parte perdida se regenera e a partir da parte retirada vai se formar um novo organismo, ou seja, vai se regenerar. Aquela parte que foi retirada vai sofrer uma regeneração, transformando-se em um novo indivíduo, completamente igual ao original. A cisparidade, ou também chamada de divisão binária, vai ocorrer em bactérias, algas e protozoários. E acontece quando um organismo unicelular divide-se em 2 células filhas, como nós vemos aí na foto. E a laceração e esquizogênese é quando um animal divide seu corpo em uma ou várias partes e cada parte se regenera em um novo organismo. Ocorre em planárias e anelídeos poliquetas. A esporulação ou divisão múltipla vai ser quando um organismo unicelular sofre várias divisões de núcleo, formando várias células filhas. Vai ocorrer em protozoários como o plasmódio. Temos também a gemulação, que é a formação de gêmulas internas que protegem células indiferenciadas que podem formar novos organismos. Por fim, a estrobilização, que ocorre em pólipos de águas-vivas. É quando o animal divide seu corpo em vários fragmentos no sentido transversal e cada fragmento forma um novo organismo. Nós temos algumas informações sobre a reprodução sexuada. O seu desenvolvimento vai poder ser indireto ou direto, a quantidade de sexos. Então, pode acontecer em um único indivíduo, contanto que ele seja hermafrodita, ou seja, os 2 sexos, tanto masculino como feminino, em um único organismo, ou dioico, macho e fêmea separados, ou seja, 2 organismos diferentes.
A fecundação, né, que nós vimos, vai ser o encontro dos gametas, ela pode acontecer interna ou externa. A externa vai ocorrer fora do corpo e a interna vai ocorrer dentro do corpo. Em relação à variabilidade, né, vai ter uma alta taxa de variabilidade genética, permitindo a mistura de material genético.